Boa noite. Hoje é o nosso 7º dia de oração, consagração. Nós temos meditado sobre quem é Jesus, as revelações de Jesus quando ele diz eu sou. E hoje nós vamos meditar sobre que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Lá em João 15, a partir do versículo 1, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Lá no versículo 11, tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Versículo 16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. E ele diz para nós hoje, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E todo aquele que está conectado na videira recebe da seiva que vem de Jesus. E essa seiva que vai para os ramos, que faz com que os ramos frutifiquem, deem o seu fruto, essa seiva vem para alimentar os ramos. Essa seiva vem para sustentar, para dar alimento, dar provisão para este ramo, saciar este ramo, dar vida a este ramo. E aqui Jesus está comparando que todo aquele que permanece nele, este vai dar muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer. O fruto, de acordo com a Bíblia, está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando Jesus está falando de fruto, ele está falando desses frutos. Ele está falando de uma vida que está enraizada em Cristo. Jesus dá uma ênfase nesse texto a respeito da alegria. Então Jesus está dizendo para nós hoje, eu sou a fonte da sua alegria, eu sou a fonte do seu contentamento, eu sou a fonte da sua satisfação, eu sou o teu provedor, eu sou quem te sustenta, sou eu quem vou prover na tua vida, sou eu quem vai fazer você frutificar, sou eu quem vai te dar direção. Mas para que a gente possa realmente dar frutos e viver um ano de 2026 frutificando de acordo com os princípios do Senhor, nós precisamos estar enraizados em Cristo. Esse texto fala muito claro a respeito de estarmos conectados em Jesus, de meditarmos na sua palavra, porque ele diz também aqui, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Por isso nós precisamos entender que para termos uma vida enraizada em Cristo, a nossa rotina, o nosso estilo de vida tem que ser uma vida de conexão diária com o Senhor. Que todos os dias nós precisamos nos alimentar dessa seiva. Quando nós não nos alimentamos dessa seiva, quando nós não meditamos na sua palavra, é como se nós estivéssemos dizendo para o Senhor, eu não dependo do Senhor. Não que nós estejamos verbalizando, mas a nossa atitude demonstra isso. Eu não preciso, eu sou independente. Mas na verdade, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Lá em Colossenses 2:6, o título está escrito assim, a plenitude da vida em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Por que ele está falando de estarmos enraizados e edificados no Senhor? Continuarmos neste lugar, mas também Paulo alerta sobre o cuidado de que ninguém venha nos enredar. Porque Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, estejam enraizados em mim. Se ele é a videira verdadeira, também existe uma videira falsa. Existem muitos ensinamentos que não são verdadeiros, que não trazem essa alegria completa, que não produzem o fruto do Espírito. E nós precisamos estar atentos,
Porque diante de tantas filosofias, tantos ensinamentos, tantos acessos que nós temos, até pessoas que dizem pregar a palavra de Deus, mas nós precisamos testificar através da palavra se realmente aquilo veio do Senhor. Quando nós falamos ontem sobre a mulher samaritana, que à medida que ela se relacionava com Jesus, ia gerando uma sede nela, e ela ia conhecendo mais, o Senhor ia se revelando mais a ela, assim é conosco. Nós não podemos depender de cisternas rotas. Jeremias fala isso. Nós não podemos depender, por exemplo, somente das informações que outras pessoas trazem para nós. Mas existe uma fonte inesgotável que está em Jesus. Como ele diz, eu sou a fonte de águas vivas. Se você beber de mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Por quê? Porque quando eu escuto um vídeo, eu leio uma palavra, eu medito numa palavra do Senhor, eu preciso ruminar esta palavra. Eu preciso aprofundar as minhas raízes. Nós vemos que na palavra de Deus, em Salmos 1, Jesus também nos compara como árvores. Aqui como ele diz, eu sou a videira, ele se compara a uma árvore, mas ele também diz que nós somos como árvores. Ele diz assim, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. O Senhor está nos comparando aqui como árvores e que se alimentam da corrente de águas vivas e dá o seu fruto na estação própria. Mas antes dele dizer isso, ele está dando um conselho. Bem-aventurado, feliz é aqui. Olha aqui, mais uma vez a alegria, né? Feliz. Bem-aventurado é mais que feliz. Então feliz é aquele que não anda no conselho do ímpio. Está falando de ouvir um conselho. Algo que está entrando pelos ouvidos. Não se detém no caminho dos pecadores. Quer dizer, não para no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores também ficam rindo, ficam falando algo. Quando você se assenta numa roda de escarnecedores, você está ouvindo. E a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui no texto o salmista diz, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Está falando de você meditar na lei do Senhor, de você ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você medita, você ouve de dia e de noite, continuamente, como estilo de vida. Eu ouço a palavra de Deus, eu medito nessa palavra, eu rumino nessa palavra, e eu estudo essa palavra, eu me aprofundo nessa palavra, e as minhas raízes vão se aprofundando. E sim, serei como árvore plantado junto a ribeiros de águas. Porque o que faz a árvore ficar forte, permanecer, é quando ela aprofunda suas raízes. Porque as raízes têm essa função de fixação e de firmar essa árvore naquele solo. E ali o Senhor se revela cada vez mais, as nossas raízes vão ficando mais fortes. Beber de uma pregação, de uma palavra, também é a palavra, traz vida. É como se fosse este copo, e aqui contém a água, a palavra. O vídeo é o copo. A palavra é a água. Porém, nós não podemos ficar somente nisso. Falou com você? Se aprofunde no Senhor. Assim como o Senhor começou a se revelar mais à mulher samaritana à medida que vinha sede. Sede, ela perguntava, ela queria saber mais. O Senhor foi se revelando mais a ela. O Senhor tem mais para falar conosco. Que essa prática de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, de permanecer conectado no Senhor, que todos os dias nós possamos beber da seiva do Senhor, que ela seja um estilo de vida no nosso ano de 2026, para que a gente possa realmente dar fruto e fruto que permaneça. E a pergunta que fica para nós hoje é, onde você está enraizado? Do que você tem bebido? Qual a seiva que você tem bebido? Se Jesus disse que ele é a videira verdadeira, ele quer dizer que existe também uma videira falsa. Porque talvez nós podemos estar bebendo de uma seiva, bebendo de cisternas rotas, confiando em coisas que não vêm do Senhor, nos apoiando em coisas que não vêm do Senhor. E o Senhor quer que a gente dependa totalmente dele. E que nós estejamos enraizados e possamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Porque foi ele quem nos escolheu. E nos escolheu para dar frutos. E o nome do Senhor é glorificado quando os seus ramos dão frutos. Os seus discípulos dão frutos. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença, pela vida, pela família, pela tua palavra, por estarmos aqui. Obrigada, Senhor, por essa direção que o Senhor está nos dando para este ano de 2026. Senhor, nós queremos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta noite, todos os dias, para estarmos neste lugar.
Declaramos que o Senhor é a fonte de vida, o Senhor é a fonte de água viva e que nós queremos beber de Ti. O Senhor é a videira verdadeira, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa provisão. Do Senhor vem a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa paz. Tudo vem de Ti e nós queremos estar conectados em Ti todos os dias de nossa vida. Que a nossa família também esteja conectada em Ti. Que o Senhor venha fazer uma grande obra neste ano de 2026 em toda a nossa família. Que todos nós possamos, Senhor, estar em Ti. Que vidas venham ser alimentadas através destes frutos, porque o fruto alimenta. A Tua palavra também diz que a cada mês dá o seu próprio fruto. Que a cada mês deste ano de 2026 nós possamos, Senhor, discernir a Tua voz, a Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, andar por fé. Que a Tua palavra venha gerar fé, convicção e também, Senhor, ousadia para nos mover sobre ela. E que vidas venham ser tocadas, alimentadas a partir desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.